Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Está de volta ao Fogo e Fúria. Antes de mais, bom ano, Pedro Correiro. Viva! Viva, Ruben. Tudo bem? E bom ano para quem nos ouve lá em casa também. Eu sou o Ruben Martins e estamos na ressaca de uma operação especial. Vamos chamar a operação especial. Eu sei que tem aquela conotação daquilo que a Rússia diz que está a fazer na Ucrânia, mas na prática a operação que os Estados Unidos fizeram na Venezuela, onde capturaram o presidente do país, Nicolás Maduro, e a sua mulher também, e levaram para os Estados Unidos para ser julgado. Todos sabemos o que aconteceu, mas agora há muitas dúvidas em cima da mesa, Pedro Correiro. Venezuela, Groenlândia, territórios com a sua existência em risco. É este o ano em que os Estados Unidos de Donald Trump definem, aliás, rompem definitivamente com o que restava da antiga ordem mundial? Completamente, parece ser isso. Aliás, tu falas na intervenção especial que Moscovo anunciou quando invadiu a Ucrânia e, na verdade, é um quadro parecido, ou seja, é um quadro de um país que opera num espaço, num vazio legal, não é? Num espaço de ilegalidade. E sim, de facto, os Estados Unidos estão completamente a abandonar uma ordem mundial fundamentada na cooperação, nas alianças, em certos preceitos e princípios elementares de convivência internacional e estão a aderir a outra que é a lei do mais forte. Isso, de facto, já era um bocadinho anunciado naquele documento de estratégia de segurança nacional que foi publicado pela Casa Branca em dezembro e que, aliás, já anunciava aqui duas coisas. Uma era que vê todo o continente americano, desde do Polo Norte ao Polo Sul, do Alasca à Patagónia, como um território exclusivo dos Estados Unidos, da esfera de influência exclusiva norte-americana, tanto para o exercício do poder político, militar e económico, como também para a captura de todas as riquezas e recursos naturais. E é um bocadinho isso que acontece com a Venezuela, ou seja, é evidente que a queda de um ditador em abstrato é uma boa notícia. Agora, os Estados Unidos entraram na Venezuela não apenas para derrubar Maduro, mas, como Trump diz publicamente, para também controlar o petróleo venezuelano e impedir a sua venda a inimigos como o Irão, como a Rússia, como a China. Portanto, não é uma mera operação de mudança de regime. Até porque, se assim fosse, não estaria lá no lugar de presidente a vice-presidente de Maduro, não é? Exato. E não haveria ameaças contra o Prémio Nobel da Paz, não haveria meias respostas evasivas em relação a planos para realizar eleições, ou seja, não há ali um propósito neste momento de devolver a Venezuela à democracia, o que seria uma grande notícia, mas de facto não é algo que esteja a acontecer para já. Há de facto o exercício de um poder no quintal norte-americano. Por um lado é o regresso ao passado. Aliás, Maduro foi capturado no 36º aniversário da detenção de Manuel Noriega, o antigo líder do Panamá, na altura também no contexto de uma intervenção americana no Panamá, mas aí havia pelo menos uma vaga ideia de que os Estados Unidos era uma espécie de polícia do mundo que ia corrigir malfeitorias mundo fora. Aqui, de facto, em parte, há ainda essa ilusão de que os Estados Unidos foram prender um malfeitor, que Maduro estava acusado de tráfico de droga, entre outras coisas, mas, de facto, há uma grande honestidade em relação aos propósitos norte-americanos neste momento, que é controlar o petróleo e controlar uma região charneira entre a América do Norte e a América do Sul. E depois entra também o jogo da Groenlândia. E não só da Groenlândia, como também da Colômbia, até da própria Cuba. E, portanto, o que dá a ideia, Pedro, é que Donald Trump deixou de ter limites. Sim, e a Groenlândia em especial é muito interessante com todas as aspas, porque, por um lado, encaixa-se nessa leitura da doutrina Monroe revisitada, agora a doutrina Donroe, de que os Estados Unidos controlam e são donos e senhores de todo o continente americano,
a Groenlândia geograficamente faz parte da América do Norte, apesar de ser um território autónomo dinamarquês. Por outro lado, a Groenlândia entra aqui numa equação que também está expressa na Estratégia Nacional de Segurança Nacional, que foi publicada em dezembro, que é o enfraquecimento ativo da Europa. A Europa deixa de ser vista como uma aliada, é vista como um conjunto de países decadentes que os Estados Unidos farão todo o gosto de empurrar ainda mais para essa decadência com o apoio de partidos nacionalistas e de extrema-direita. E isto não é uma teoria da conspiração, isto é algo que está escrito nesse documento. E como é que a Groenlândia entra nesse jogo? A Groenlândia entra nesse jogo porque a partir do momento que os Estados Unidos invadem a Groenlândia, o que várias pessoas dentro e fora da administração Trump estão a dizer que não é um cenário bizarro, é algo que pode mesmo acontecer a curto prazo, a NATO acaba. A NATO acaba, não é? Não há, a aliança militar entre norte-americanos e europeus não sobreviverá a uma invasão norte-americana da Groenlândia. Portanto, por um lado, apanha-se ali um território que é altamente estratégico do ponto de vista militar, uma porta para o Ártico, que terá também, pensa-se, recursos minerais muito importantes debaixo daquela camada de gelo que, de resto, está a derreter por via do aquecimento global. E, por outro lado, dinamita-se completamente a aliança militar com os europeus, que é algo que os Estados Unidos, neste momento, têm muito pouco interesse. Tanto que têm imposto aquelas metas cada vez maiores de investimento dos próprios europeus na sua própria defesa, para os Estados Unidos retirarem-se dessa responsabilidade. Também é isso que explica a retirada de apoio norte-americano à Ucrânia. Enfim, a Groenlândia entra nessa equação perfeitamente e, volto a dizer, é algo que devemos levar mesmo muito a sério. Isto não é um tweet engraçado, uma provocação. Isto é mesmo um aviso muito sério que Washington está a fazer. Mas a resposta a uma ocupação americana seria a guerra ou há outro cenário possível? Não, ou seja, sejamos francos, os europeus não têm capacidade nem interesse de entrar numa guerra, num conflito armado direto com norte-americanos pela posse da Groenlândia. O que vai acontecer é que, obviamente, deixa de haver confiança, deixa de haver reciprocidade neste dever de defesa coletiva e a NATO vai acabar. Quer dizer, não imagino outro cenário senão a Dinamarca sair da NATO, provavelmente outros países saírem atrás da Dinamarca também. Enfim, é o fim da confiança atlântica que permitiu fazer frente a ameaças muito graves ao longo do último século, não é? Desde o regime nazi ao regime soviético. É o fim de tudo isso. Portanto, não vamos ter um conflito armado, mas vamos ter consequências muito graves para a Europa. Estamos em ano eleitoral nos Estados Unidos, é sempre difícil dizer o que é que os norte-americanos, essa massa composta por muita gente diferente, pensa, mas como é que o país está a olhar para tudo isto que se está a passar? Não só o que aconteceu na Venezuela, mas também todas estas ameaças que o Presidente está a fazer a uma série de territórios. É importante dizer, de facto, que os americanos não são todos a mesma entidade, não é? Aliás, Trump voltou à Casa Branca com 49 ponto qualquer coisa por cento dos votos, ou seja, há uns 50 e tal por cento que não votaram em Donald Trump. E há outros tantos que não chegaram sequer a votar em coisa nenhuma. E neste momento as taxas de popularidade de Donald Trump são negativas, tanto as medidas pela Reuters, pela Economist ou pela Fox News. Portanto, neste momento, Donald Trump é um presidente impopular e há mais americanos contra eles do que americanos que apoiam este presidente republicano. Por outro lado, concretamente, a intervenção na Venezuela é também ela impopular. Se juntarmos todos os inquiridos aqui do inquérito recente da YouGov, é impopular. Dentro do eleitorado republicano, ela de facto é mais popular, mas não é consensual. Tem ali um apoio na casa dos 60%. Ou seja, há muita gente que de facto, mesmo no campo republicano, não concorda com isto. E aliás, até gente importante que o diz em voz alta e publicamente. Marjorie Taylor Greene, aquela congressista inicialmente muito pró-Trump, que está de saída do Congresso em rota de colisão com Trump pela gestão do caso Epstein. Thomas Massie, que é o congressista do Kentucky republicano, que também tem estado ciclicamente contra a agenda Trump, sobretudo em questões orçamentais.
Ou seja, há uma série de pessoas que dizem isto em voz alta, que não concorda com esta guerra, que denuncia os propósitos, diz que não tem nada a ver com o combate à droga, tanto que Trump perdoou o antigo presidente das Honduras, que tinha sido condenado a 45 anos de prisão e estava a cumprir uma pena de cadeia nos Estados Unidos, exatamente por tráfico de cocaína. Denunciam esses propósitos, dizem que é uma guerra pelo petróleo. Ou seja, a intervenção na Venezuela é impopular, tal como também seria uma hipotética intervenção na Groenlândia. Eu vi uma sondagem em que apenas 7% dos norte-americanos, ou seja, menos de 10%, apoiava a perspectiva de uma anexação da Groenlândia. Ou seja, isto é um aventureirismo que será muito bem-vindo ali naquela cúpula à volta de Trump, mas o comum dos norte-americanos não consegue ver muito bem qual é o interesse destas aventuras e, sobretudo, não as compreende no contexto de uma economia continua a não satisfazer o americano comum. A inflação continua elevada, o poder de compra a cair, o mercado de trabalho está completamente congelado, fora ali a exceção muito específica da inteligência artificial. Portanto, sim, isto vai ser é um ano de intercalares, é um ano em que 1/3 do Senado e toda a Câmara de Representantes vai a votos. Trump tem consciência de que é uma eleição que ele pode perder. Ele até há dias disse, por favor, levem isto a sério, porque se os democratas voltam a reconquistar o Congresso, eu serei alvo de impeachment. Portanto, sim, vai ser um ano politicamente muito interessante e não creio que o hipotético ataque à Groenlândia e o ataque já concretizado à Venezuela sejam tábuas de salvação de Donald Trump. No meio disto tudo, passam 5 anos do assalto ao Capitólio, a 6 de janeiro de 2021. Já parece que foi alguma vida atrás, não é? O crime, afinal, compensa, Pedro? Parece que compensou. Ou seja, não compensou naquele momento, que Trump e os seus apoiantes queriam travar o processo de certificação dos resultados das presidenciais de 2020, que ganhou Biden, o democrata. Não conseguiram isso no imediato, mas conseguiram tudo a seguir. Ou seja, Trump foi alvo de um processo de impeachment, mas o Partido Republicano ilibou-o. Trump voltou à Casa Branca com o apoio esmagador do Partido Republicano, praticamente sem oposição interna, e nas primeiras horas perdoou os 1000 e tal condenados pelo ataque ao Capitólio. E hoje há uma reescrita da história, que, aliás, hoje há uma página nova no site da Casa Branca que pinta tudo aquilo de uma forma completamente enviesada e falsa, a dizer que foi um protesto pacífico, que os manifestantes pacíficos caíram numa armadilha montada pelo FBI e pelos democratas e pela própria polícia do Capitólio. Dizem que não morreu nenhum agente de segurança, o que infelizmente não é verdade. Dizem que Trump apelou à calma, quando temos todos os indícios de que fez precisamente o contrário. Acusa Mike Pence, então o vice-presidente, de cobardia. Enfim, é toda uma reescrita da história, como se, além de sublinhar, nesta nova página da Casa Branca, a alegação de que as eleições de 2020 foram roubadas, quando não foram roubadas coisa nenhuma. Nenhum órgão de justiça neste momento norte-americano, mesmo na era Trump, consegue provar que essas eleições foram roubadas. Mas, de facto, parece que o crime compensa, de facto. Trump é o ex-presidente, a sua visão da história ganha estatuto oficial nos Estados Unidos, e é um contraste brutal, por exemplo, com o que aconteceu no Brasil, em Brasília, há 3 anos, no dia 8 de janeiro de 2023, em que também houve uma tentativa de assalto à sede dos 3 poderes políticos brasileiros e que, como todos sabemos, resultou do contrário, resultou na prisão de Jair Bolsonaro e de muita gente que estava implicada naquela tentativa de golpe de Estado. Pedro Correiro, um abraço e até ao próximo Fogo e Fúria. Um abraço, Ruben. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.